E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sei que estava um pouco sumida. Bom, como vocês devem saber, eu sou contadora e eu faço imposto de renda. Então, esse período aí do imposto de renda foi bem difícil de acertar as agendas, até porque eu atendi os meus clientes e ajudei outros escritórios também que estavam com bastante demanda. E eu acabei deixando de lado aqui o canal. Então eu tô voltando a me organizar, buscando novos temas, planejando tudo direitinho para poder trazer conteúdo com frequência aqui para vocês, tá? Eu vou mudar um pouquinho a cara do canal, vocês vão perceber, tá? Eu vou deixar ele mais intimista, então vai ser mais aqui nós dois conversando, barulho de obra ao fundo. Porque eu tô aqui na minha casa, no meu apartamento, horário comercial, então tem dessas coisas. Bom, mas vamos lá. O vídeo de hoje é sobre como funcionam os trabalhos em domingos e feriados, né? E por que eu trouxe esse vídeo pro canal? Porque eu percebi algumas demandas de mudança de jornada de trabalho de alguns clientes, né? Eles querem mudar a jornada de trabalho dos funcionários. E uma delas enfim, tem restaurante, cafeteria e tudo mais, então eles querem mudar, colocando o dia de trabalho no domingo, que tem mais movimentação do que numa segunda-feira, por exemplo. Então eu resolvi trazer esse vídeo, porque se é dúvida do meu cliente, deve ser uma dúvida de alguém aí também na internet, né? Então, o que a gente vai conversar hoje? Entender os pontos, se pode ou se não pode trabalhar no domingo, se for positivo, né? Se você tiver permissão de trabalhar no domingo, como funciona, se pode sempre, se tem que dar folga, se não tem que dar, enfim. Eu sei que tem um monte de dúvidas aí na sua cabeça, mas a gente vai trabalhar hoje para poder sanar todas ou se não a maioria delas, ok? Bom, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo se você gostar. Isso ajuda bastante a crescer o canal e eu trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários também outros temas, as principais dúvidas que vocês têm, pra poder me ajudar também a montar esse planejamento de conteúdos pra vocês. Tá, chega de enrolação, vamos ao que interessa, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o domingo e o que é o feriado, né? Eles são considerados os dias de repouso semanal remunerado, né? Para quem trabalha aí sobre o regime de CLT no tipo mensalista. E o que é esse raio de repouso semanal remunerado? Inclusive, você vai poder ver isso de duas formas, tá? Ou como SRS, repouso semanal remunerado, ou como DSR, que eu acho até que tá mais famoso, que é o descanso semanal remunerado. Então, o que é isso? Bom, foi instituído pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 15, e também no artigo 67 da CLT, tá? Esses são os embasamentos legais que definiram que o domingo é considerado o dia de descanso semanal. Tá, Gabi, mas tá escrito lá mesmo que é domingo? Não, tá? O que tá escrito basicamente nesses dois embasamentos legais? Lá diz o seguinte: que é direito de todo empregado, seja ele urbano ou rural, o descanso semanal remunerado, na verdade é o repouso semanal remunerado de 24 horas, que seja preferencialmente dado ao funcionário nos domingos, ok? Isso trata apenas do domingo, esses dois embasamentos legais. Mas e os feriados? Os feriados, eles estão em outra legislação. Mais precisamente no artigo 1º da Lei 605 de 2009, tá? Depois, para quem gosta aí de sempre consultar os embasamentos legais, eu vou estar sempre falando aqui para vocês consultarem e ler lá na íntegra, beleza? Então, isso foi instituído pela legislação, lá na Constituição, reafirmado na CLT, e é isso que a gente segue hoje em dia, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os funcionários não podem trabalhar esse dia? Sim e não. Na verdade, esse é um dia que tem que ser a folga do funcionário, mas não quer dizer que ele não possa trabalhar. Existem aí as exceções e formas de compensar esse trabalho quando ele é feito em domingos ou feriados, tá? E é isso que a gente vai falar agora, dessas exceções, como funciona e se pode ou não instituir isso como uma jornada de trabalho, e não só como uma hora extraordinária que não vai dentro do contrato aí de trabalho do seu funcionário, tá?
Então vamos lá. Mas antes, um detalhe importante. Isso também não quer dizer que um se confunde com o outro. Então, se dentro da mesma semana você tiver um domingo... Quer dizer, domingo sempre vai ter na semana, né, Gabriela? Ai, meu Deus do céu. Se dentro da mesma semana, né, tiver lá o domingo, que é o descanso semanal remunerado, mais um feriado, não quer dizer que um vai compensar o outro. Na verdade, o funcionário tem direito a folgar nos 2 dias, tá? Ele tem esse direito. E o que são feriados? Depende. Tem feriados que são nacionais, então é no Brasil inteiro. Feriados que são estaduais, então que tem só em alguns estados. E também os feriados municipais, que tem só em alguns municípios, como por exemplo o aniversário da cidade, né? Então, no dia do aniversário da cidade de Embu das Artes, quem trabalha em Barueri, por exemplo, não vai ter folga, porque é o aniversário da cidade de Embu das Artes. Então, tem que estar atento aí que cada município funciona de uma forma, cada estado também tem as suas datas comemorativas e preservar apenas os feriados nacionais que vão existir aí em qualquer estado ou município, certo? Beleza, Gabi, já entendi. Mas aí agora me conta, como que é a regra geral aí de trabalho, né? E como que funcionaria essa escala de revezamento? Então vamos aos pontos, né, por partes. Em regra geral, o trabalho funcionaria de segunda a sábado e domingo a pessoa folga. Porém, isso não funciona para todos os ramos de atividade, todos os tipos de empresa, né? Então, a maioria, geralmente é o quê? Escritório, né? Esse pessoal que trabalha mais em back office, né? Eles têm essa jornada de trabalho de segunda a sexta, horário comercial, para falar com quem precisa falar, encerrado. Mas a gente tem tipos de empresa, né? Ramos de atividade que vão além, que funcionam melhor nos finais de semana. Bares, restaurantes, transporte de mercadorias, enfim. Tem bastante coisa que funciona mais no final de semana do que na semana. E como que funciona o trabalho para essas pessoas? Então tem que pagar todos os domingos e feriados que a pessoa trabalhar, tem que pagar? Ou eu vou ser penalizado por colocar meus funcionários para nunca folgar, né? Trabalhar de segunda a segunda? Não, calma, não é bem por aí. Vamos devagarinho pra gente entender quais são os reflexos e os impactos dessa decisão para sua empresa, tá? Primeiro vamos falar sobre a escala de revezamento. O que é a escala de revezamento? Você pode colocar o seu funcionário para trabalhar no domingo se ele compensar esse dia folgando no outro dia da semana, né? Claro que não tem só essa regra, a gente vai falar de todas um por vez, mas vamos falar agora só da escala de revezamento. Então, Gabi, se eu colocar meu funcionário para trabalhar 2 domingos seguidos e ele precisa trocar essa folga, né? Ao invés de ele folgar no domingo, ele trabalha no domingo e ele vai folgar na quarta. Posso? Pode. E tá, mas como que eu faço isso? O que você tem que prezar primeiro? Os intervalos intrajornada e interjornada, respeitar essas regras da CLT, ok? Segundo, informar a escala de revezamento com antecedência para o seu funcionário, porque ele é uma pessoa, né? Ele é um ser humano, ele tem família, ele tem amigos, ele tem datas comemorativas dentro da família dele que ele pode querer comemorar. Então ele precisa se organizar, então você precisa informar ele de forma antecipada como se dará a escala do trabalho dele naquele mês. Então você pode já montar uma escala para o ano, para o trimestre, para o semestre, a cada semana, né? Você pode definir a periodicidade conforme o que for melhor e como funcionar melhor aí para sua empresa. Mas é importante informar de forma antecipada para o funcionário. Opa, deu um chute aqui na câmera. Mas é importante informar de forma antecipada para o funcionário como que será a escala dele, quais domingos ele poderá folgar e curtir a família e os amigos e quais domingos ele não vai poder. Ou até mesmo aproveitar nessa quarta-feira que você vai folgar. Então, se você tiver algum problema, que às vezes a gente tem problemas para resolver, que só dá resolver no meio da semana, uma consulta médica, alguma coisa, então ele pode aproveitar também esse dia de folga para poder conciliar essas atividades pessoais, tá? Então não esquece de avisar o seu funcionário. Segundo ponto, tá, Gabi, aqui eu tenho uma cafeteria e ela funciona muito bem, tem uma movimentação muito boa de terça até domingo. Então posso instituir que os funcionários vão trabalhar de terça a domingo, respeitar a jornada semanal de 44 horas e a folga vai ser sempre na segunda-feira? Não. Errou! Quer
Quer dizer, pode, mas você precisa pensar também na escala de revezamento. Por quê? Existem algumas regras de descanso no domingo para os funcionários, tá? Então existem algumas regras, mesmo que ele tenha já essa folga na segunda-feira, por exemplo, que a gente chama de folga compensatória, ele tem direito a folgar alguns dias da semana, quer dizer, alguns domingos dentro do mês, para poder suprir essa necessidade de folgar no final de semana. E por que isso é necessário? Vamos pensar de forma humana, né? Que as pessoas têm família, que geralmente essas famílias também não têm o mesmo regime de trabalho, a mesma jornada de trabalho. Então meio que essa pessoa começa a ficar meio excluída, porque todo final de semana ela trabalha, então quando tem festa na família, alguma coisa assim que precisa de uma interação social, ela nunca vai conseguir participar. Então eu imagino que a legislação foi feita dessa forma, foram publicadas algumas portarias do Ministério do Trabalho, que a gente vai mencionar aqui, ou até mesmo alguns artigos na CLT para proteger essa interação pessoal com a família, que é muito importante. A gente tem visto isso durante a pandemia, né? O quão difícil é estar longe das pessoas, o quanto isso afeta o nosso emocional, né? O nosso psicológico. Então é importante ter essas regras para poder manter a interação, tá? Então quais são essas regras? Bom, se a sua empresa for do ramo de atividade de comércio, os funcionários, eles têm direito a uma folga no domingo depois de 3 domingos trabalhados. Então, o que a gente pode considerar disso? Que ele tem direito a pelo menos uma folga no mês, no domingo, certo? Tá bom, Gabi, então ele folga no domingo e na segunda ele não folga. Pode ser, ou não. Depende. Por exemplo, essa empresa, né, de cafeteria, que é nossa cliente aqui do escritório, ela não abre de segunda-feira, então ela vai perder esse domingo, tá? Então o que vai acontecer? O funcionário vai folgar na segunda-feira, mas ele também vai folgar no domingo. Depois de 3 trabalhados, ele folga 1. E aí, eu vou perder esse dia? Vai, né? O funcionário vai trabalhar. A não ser que você consiga compensar de uma outra forma, mas acho difícil se a sua empresa não funciona na segunda-feira, que seria a folga dele, né? Então, quem trabalha com regime de revezamento, mas funciona todos os dias da semana, é mais fácil de poder escalar isso. Agora, quem tem esse dia da semana que já é folga para todo mundo porque a empresa não funciona, vai acabar perdendo esse dia, porque é direito do funcionário folgar pelo menos um domingo no mês, tá? Gabi, mas não dá. É imprescindível que ele venha trabalhar na minha empresa. Quais são os impactos? Pagamento do dia 100% hora extra, tá? Então, você não vai ser penalizado, não vai acontecer nada. Porém, você precisa considerar esse dia que ele trabalhou o dia inteiro como hora extra 100%, o dia inteiro, beleza? É a única penalidade aí que você vai ter para ter o funcionário trabalhando todos os domingos na sua empresa. Gente, é muito embasamento legal, mas eu vou deixar tudo na descrição aqui pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem, quem gostar de ler na íntegra poder acessar. Alguns eu lembro de cabeça, outros eu vou ter que consultar mesmo qual que é a legislação, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição, tá? Outra exceção à regra é o descanso semanal remunerado da mulher. O que acontece? Todas as mulheres funcionárias CLT têm direito a descansar um domingo sim e um domingo não, tá? Então a cada 15 dias ela tem que tirar uma folga no domingo, obrigatoriamente apenas por ser mulher. Sim, eu também acho um absurdo, porque isso só faz com que os empreendedores só queiram contratar homens, porque a onerosidade para eles é menor, nesse caso, se o funcionário for homem. É um absurdo, a legislação faz sim uma discriminação de gênero dentro da própria legislação, mas enfim, é a regra, então é importante você saber para tomar suas decisões. Então, voltando, né, tirando aqui a parte de desabafo, a gente volta ao conteúdo. Então, se a sua funcionária for mulher, ela precisa descansar um domingo sim, um domingo não. A mesma regra de hora extra também vale para esse caso. Se você precisar que ela trabalhe no dia que ela deveria folgar nesse domingo, que seria o domingo não de trabalho, você vai ter também que pagar esse dia dela como hora extra 100% na folha de pagamento no final do mês, certo? Tá, Gabi, mas e se meu funcionário for homem e minha empresa não for
uma empresa de comércio, como que funciona a obrigatoriedade do descanso semanal remunerado do domingo ser obrigatoriamente dado ao funcionário para esse caso? Bom, nesse caso é o seguinte, ele pode trabalhar até 7 domingos seguidos e no 8º ele tem que folgar, tá? Essa é a regra geral, exceto para as empresas do comércio. Se a sua empresa não for de comércio ou equiparada a comércio, então nesse caso você tem que seguir essa regra dos 7 domingos seguidos trabalhados, seguidos a uma folga. E a mesma regra de pagamento de hora extra do dia, caso o funcionário trabalhe direto, também tem que ser permanecida, ok? Tá, agora vamos à exceção da exceção, né? O que você tem que se atentar para poder implantar esse tipo de regime de compensação e de regime de compensação de trabalho e também essa questão do dia da folga do descanso semanal remunerado. Primeiro, isso é o que diz a legislação que a gente chama de regra geral, né? Que é Constituição Federal e CLT, que a gente utiliza como base legal. Porém, também tem os sindicatos da categoria de cada empresa. Então, sempre consulte a convenção coletiva do sindicato da categoria da sua empresa para ver se não possui uma regra mais benéfica ao empregado sobre esse tema. Algumas convenções têm regras bem específicas, forma de compensação, forma de indenização no caso do trabalho. Às vezes a hora extra não é 100%, é 200%, enfim, mas você tem que seguir sempre o que é mais benéfico. Então, além dessas informações gerais, consulte a convenção coletiva para ter certeza que você está aplicando da forma correta. Ok? Último ponto importante é o funcionamento, né, o trabalho de domingos e feriados, mas para isso você tem que ter uma autorização. E essa autorização ela precisa vir obrigatoriamente tanto da Secretaria do Trabalho Regional aí da sua empresa, quanto do sindicato da sua categoria. Porém, existe uma portaria que foi publicada, onde ela já deixa pré-autorizado alguns ramos de atividade a executar os trabalhos em domingos e feriados, que são basicamente as atividades que precisam mesmo, que só funcionam nos finais de semana, né? Então, transporte de pessoas, transporte de materiais, né, de cargas, bares, restaurantes, hotéis, né? Tudo isso que precisa funcionar no final de semana geralmente já está pré-autorizado. E tem uma portaria que tem lá a lista atualizada de todas as atividades que não precisam pedir essa autorização. Porém, se a sua empresa for, por exemplo, um escritório de contabilidade, onde com certeza não está nessa lista de atividades já autorizadas, você precisa pedir autorização para o Ministério Regional de Trabalho da sua empresa e também, né, em conjunto com o sindicato da categoria em que você trabalha, para poder ter aí os funcionários trabalhando para você nos domingos. Então você precisa ter essa autorização, provavelmente vocês vão montar um documento com todas as regrinhas de como vão funcionar os descansos, né, a compensação, a folga compensatória, a indenização caso o funcionário trabalhe no domingo em que ele deveria folgar, enfim, vocês vão montar esse documento, pedir uma autorização, montar um documento para poder seguir essas regras. É um processo bem burocrático, provavelmente você vai ter que envolver um advogado trabalhista para ajudar a escrever esse documento e defender também seus direitos como empregador, mas no final vai dar certo, tá? Bom, essas são as principais dicas e informações importantes que você precisa saber, precisa pensar, precisa refletir antes de tomar a decisão de alterar a jornada semanal aí de trabalho dos seus funcionários, ou até mesmo contratar o funcionário que vai precisar fazer esse trabalho, considerando essa jornada aí de trabalho que envolva o domingo como um dia normal, né? Não como um dia extraordinário de trabalho. Eu espero que você tenha gostado das dicas, eu espero que tenha ficado claro também pra você, e espero que você também entenda que é uma decisão mais financeira, né? Porque se você for precisar mesmo que todos trabalhem no domingo e não tem alguém para repor, né, o trabalho dessa pessoa no dia da folga dela do domingo, você vai precisar tomar uma decisão financeira, porque se a pessoa trabalhar, se você acordar com ela e ela aceitar trabalhar nesse domingo, ela vai receber o dia com pelo menos 100% aí de adicional como penalidade sua como empregador para ela, né? Mas para ela é só um benefício. Então é isso. Qualquer dúvida sobre o tema, eu tô aqui inteirissimamente à disposição para te ajudar. Nós aqui também da Luz Consultoria Empresarial também estamos dispostos a ajudar caso a sua empresa esteja precisando de alguma coisa. Nós somos um escritório de contabilidade consultiva, é sempre bom relembrar.
E precisando também estamos à disposição. Vou deixar aqui o contato na descrição do vídeo, tá bom? É isso, muito obrigada. Até um dia, nem vou dizer que é até semana que vem, porque nem eu sei. Tô ainda planejando, mas esse tema me consumiu bastante essa semana, então eu quis dividir tudo com vocês, tá? E aguarde que vem novidades por aí. Tem um evento incrível que eu vou participar no final do mês que vem. Mas mais pra frente a gente conta com mais detalhes, tá bom? Um beijo e até mais!